Olá, igreja, membros do Conselho, da Assembleia, você também que segue aqui os trabalhos do Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Esse é o nosso relatório anual. Mas antes da gente entrar nos dados aqui, a gente quer falar um pouquinho sobre mudanças drásticas na nossa área que vão marcar uma nova forma de atuar aqui no Ministério de Comunicação. Mas para falar de mudanças, a gente precisa lembrar um pouquinho do passado, da nossa história. O Ministério de Comunicação está em construção há 15 anos. Vários projetos, desafios, iniciativas e, é claro, muitas mudanças também até chegarmos no dia de hoje. E nesse período nós chegamos a ter quase 20 pessoas trabalhando aqui exclusivamente na área de comunicação, cerca de 180 voluntários que atuam aqui nas coordenadorias também aqui do Ministério. E de 2004, quando a igreja tinha cerca de 3.000 membros aproximadamente, até agora, 2019, já somamos mais de 12.000 membros, ou seja, a igreja não para de crescer, assim como os ministérios também que não param de crescer e, claro, a demanda deles por comunicação. Projetos, eventos, relatórios, logo, marcas, peças gráficas, digitais, a própria construção da igreja também, como as diversas campanhas de construção, projeto dos vitrais, equipamentos de iluminação, telões, vídeo e TV. E claro, durante esse tempo, alguns ministérios também chegaram a ter profissionais de comunicação dentro das suas áreas. E com o crescimento dessas áreas da igreja, dos ministérios, era cada vez mais e mais a demanda por serviços de comunicação. Por exemplo, a nossa área de criação, onde nós tínhamos um briefing aqui para atendimento dos pedidos, levava em média de 3 a 5 dias para a produção de algumas peças. Esse tempo, em função da pressão que era exercida no ministério, começou a aumentar para 7 dias, 10, 21 dias e no auge chegamos a ter aqui a quase 30 dias para conseguir atender a tamanho número de pedidos realizados para a área de comunicação. Em razão dessa grande demanda, a igreja e o Ministério de Comunicação não teriam condições de contratar ou efetivar todo o pessoal necessário. Nossa projeção era que, à medida que a igreja vai crescendo, os ministérios vão se expandindo, a necessidade de contratação de pessoal próprio para a comunicação não ia acabar nunca. Por isso a gente teve que tomar uma decisão drástica, uma mudança de curso. Em análise no grupo gestor, depois apresentado ao Conselho Ministerial aqui da igreja, a gente teve que implantar uma mudança aqui na produção de comunicação versus pessoal. Ou seja, nós iríamos então terceirizar e repassar aos ministérios solicitantes a capacidade de produção e autonomia para a produção de material de comunicação. De fato, alguns ministérios já estão tão desenvolvidos, já têm um staff tão grande, maior até do que muitas igrejas, que esses ministérios já têm se resolvido com pessoas próprias de comunicação dentro das suas áreas. Com isso, então, agora a gente tem uma nova filosofia de trabalho. Os ministérios é que passam a solicitar diretamente a prestadores terceiros aqui os serviços de comunicação que eles necessitarem. Mas para ajudar nesse processo, a gente está aqui na página de comunicação, onde você tem aqui alguns profissionais que nós já conhecemos, que nós estamos recomendando, indicando, com capacitação em várias ferramentas e em várias áreas também, como por exemplo criação. Então aqui eles podem conhecer, contactar e acionar, fazer os pedidos de criação conforme a área que o ministério precisar. Nessa mesma página também nós compilamos aqui uma tabela de preços sugeridas aqui para os serviços que são realizados aqui aos ministérios da igreja, ordem de serviço, manual de marcas e procedimentos, além de algumas diretrizes e compliance para poder reger da melhor forma possível essa relação entre ministérios e prestadores de serviço. E aí numa próxima etapa também nós vamos colocar nessa página aqui a relação de voluntários de criação, de design, de vídeo também, para proporcionar aos ministérios também uma oportunidade de trabalhos voluntários. Outro recurso muito importante aqui na nossa página também são os canais de divulgação. Aqui você pode ver então todos os canais, todas as plataformas, ou seja, as formas de você poder comunicar o seu ministério com o nosso público, ou os diversos públicos, né? Porque tem alguns canais aqui que são muito específicos. Então você pode conhecer, preparar suas artes de acordo com cada perfil, com cada canal, e aí no final aqui preencher o formulário para fazer o seu pedido de inserção, de divulgação das artes do seu conteúdo nos diversos canais que nós temos aqui na PIB. E é claro que a nossa área, então, ela é toda reorganizada. Nós estávamos em 6 áreas estratégicas,
nós vamos passar então para 2 áreas, ou seja, toda a parte de agência, de criação, design, time de rádio, de televisão também, passa a trabalhar na forma de prestação de serviços, por jobs, contratação de temporadas, de produções, cada programa, cada vídeo então vai ser um job então que vai ser contratado e a gente fica com uma equipe mais enxuta aqui de 3, 4 pessoas, quando a gente vai agora focar mais na parte de web, marketing digital, né, plataformas online e, é claro, a operação de campus, que é o trabalho com as nossas coordenadorias, os voluntários, tudo que precisa para a realização dos cultos e de eventos aqui na nossa igreja. Com o Ministério de Comunicação, a gente sempre teve uma demanda bastante intensa aqui, servindo, apoiando os ministérios, a igreja toda. Então agora com essa reorganização a gente vai focar um pouco mais na parte web, online, ainda que a igreja já esteja bastante presente, já tem uma pegada digital bastante intensa nas redes sociais, pioneirismo na transmissão dos cultos também pela internet aqui, outros tipos de tecnologias como transmissão em 360 graus também que já foram realizados e a gente está explorando aí novas tecnologias como mesmo impressão 3D através da Frame aqui, que é a nossa escola de comunicação, que logo vai oferecer cursos também de gamificação, programação, além de, claro, formação para toda a área de operação de campus aqui, como vídeo, iluminação, multimídia, fotografia, VJ e todas as áreas que servem aqui à nossa igreja. Falando especificamente de internet, o alcance e a influência da nossa igreja aqui na internet, num período avaliado aqui de uma semana, agora em agosto de 2019, a gente chega a alcançar, olha só, mais de 200 mil pessoas. Estamos somando aqui a transmissão dos cultos, acesso na internet, acesso no Facebook, redes sociais, a jornada, algumas páginas também monitoradas aqui da nossa igreja, como o Facebook da juventude, dos adolescentes também. Se a gente juntar todos os ministérios, com certeza vai passar desse número. E falando especificamente de transmissão de culto, né? A gente pega aqui alguns cultos dentro desse período, a gente conversa ou transmite o culto para mais de 100 mil pessoas nesse período aqui de poucos dias. Só a título de exemplo, o culto de domingo do dia 18, das 9 horas, mais de 300 computadores conectados, às vezes você tem uma família, um casal assistindo o culto com a gente, 17 mil pessoas no Facebook, né? O Face tem esse potencial de viralizar, as pessoas compartilham, comentam, reagem, né? E compartilham aí os cultos. YouTube também com 3.400 visualizações, então num único culto às vezes você tem um alcance de mais de 20 mil pessoas assistindo aqui uma transmissão da PIB. Agora vamos falar um pouquinho da influência da PIB de Curitiba na internet. Vamos pegar o período de um ano, de agosto de 2018 a agosto de 2019 e comparar esse ano com o ano anterior, então com o ano de 2017. Olha só que interessante, começando com o Facebook, nós temos aqui mais de 125 mil seguidores. E olha que curioso, nesse ano, comparando com o ano anterior, houve um decréscimo no número de curtidas, no crescimento também de engajamento, no alcance da página. E você vai entender o porquê um pouquinho mais para frente no nosso relatório. Mas olha só, nesse ano, o número de histórias criadas, pessoas que se envolveram com o conteúdo aqui da nossa igreja, com o Face da PIB, passa de 338 mil pessoas. Com isso, o nosso alcance, um alcance exponencial aqui de mais de 9 milhões de pessoas. E aí, para cada pessoa que visualizou, por alguns segundos que seja, algum conteúdo nosso, alguma postagem, um versículo, um culto, nesse ano passam mais de 22 milhões de impressões, então, desse conteúdo da igreja ao longo de um ano. Curioso também é o gênero da nossa audiência, a maior parte é de mulheres, 59%, a diferença disso então de homens. E falando aqui de cidades, Curitiba tem uma grande influência aqui na questão de alcance, na sequência São Paulo, São José dos Pinhais, Rio de Janeiro e outros municípios aqui da região metropolitana. Falar rapidamente sobre o site da nossa igreja. Nesse ano também, se a gente avaliar aqui, foram mais de 574 mil sessões em que os usuários aqui navegam pelo site da igreja, 330 mil usuários também que passaram pelo nosso site. Em termos de países, evidentemente o Brasil aqui com o maior número, mas na sequência muita gente dos Estados Unidos acessando, Portugal e Angola também. Dentro do Brasil nós temos Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro como as cidades com o maior número de gente acessando aqui o nosso site da PIB. E o que essas pessoas buscam no nosso site? Disparado aqui são os cultos, para assistir os cultos gravados ou na internet também, o horário em que acontecem os nossos cultos, roteiros de células aqui são as principais páginas buscadas.
E agora sim, vamos dar uma olhada no Instagram, e aqui de cara você já percebe, o nosso número de seguidores está crescendo, estamos com mais de 23 mil seguidores. Agora olha só essa comparação, mais de 283% de crescimento dentro desse período. Número de impressões também, mais de 1.400.000, um crescimento de 323% e um alcance aqui também de mais de 136%, ou seja, isso comprova uma grande tendência da migração de muitos usuários do Facebook para o Instagram. Uma das teorias que diz é que os nossos pais, os vovôs, as vovós estão aprendendo a usar, eles estão entrando mais no Facebook. Com isso, os jovens, os adolescentes estão indo mais lá para o Instagram. Então essa é uma das teorias aí, falando das diferenças de geração, né? E curiosamente também a gente está indo nessa pegada, mas estamos comunicando com todos os públicos, tanto no Facebook como no Instagram, mas é fato que está havendo sim uma grande migração de usuários daquela plataforma aqui para o Instagram. As cidades aqui também com alcance parecido, né? Curitiba com o maior número, na sequência São Paulo, Rio de Janeiro e municípios aqui da região metropolitana. Para a gente finalizar esses dados na questão digital aqui online, vamos falar do YouTube. Nesse um ano avaliado, nós temos mais de 11 milhões de visualizações do canal da PIB. É curioso você perceber, como a gente falou no começo do nosso relatório, né, de cultos, de vídeos que são assistidos por 4, 5 mil pessoas. À medida que vai passando o tempo, esse vídeo vai sendo compartilhado, pessoas vão buscando, vão encontrando, e aí você tem cultos, tem palestras, tem eventos aqui que passam de 20 mil visualizações, 30 mil visualizações aqui como um clipe da juventude, mais um sermão aqui com mais de 29 mil visualizações. À medida que o tempo passa, então esses vídeos vão crescendo no número de visualizações. Para a gente encerrar essa parte online aqui, vamos falar um pouquinho do RD Station, uma plataforma de automação de marketing que a gente está implementando na igreja. Você já pode ver aqui, ó, os leads, pessoas que estão entrando aqui na nossa base de dados através de formulários, de contatos, de links, landing pages também, que são algumas páginas estratégicas, pessoas que têm tomado algum tipo de decisão por Jesus, por reconciliação, às vezes por causa de algum evento como o Missionário Gourmet aqui que está aparecendo. Então, a cada segundo, a cada minuto tem gente nova e esses dados vão sendo capturados aqui para a nossa base de dados e assim a gente vai trabalhando com esses leads todos para realizarmos campanhas de comunicação com um alvo bem específico. A gente quer conversar com o público que tem interesse em ouvir exatamente aquilo que ela precisa, como por exemplo, pais de crianças que querem saber do retiro das crianças. Então a gente tem como fazer uma segmentação dessa base, desse lead todo aqui, para disparar e-mails e comunicados diretamente para essas pessoas. Um recurso interessante dessa plataforma é a automação de marketing, é a gente construir programações de envio de informações de acordo com a necessidade de cada lead, de cada pessoa. Então alguém que é novo, que está assinando, por exemplo, a newsletter aqui da nossa igreja, vai receber um e-mail, um comunicado, automaticamente, na medida que ela vai clicando e vai se interessando por alguma área, por algum segmento da igreja, ela vai recebendo comunicações e informações específicas do interesse dela. Outro aspecto interessante dessa ferramenta aqui, além do aspecto de marketing, é o uso também para processos aqui da nossa igreja. Ou seja, um visitante, por exemplo, que aceitou um apelo, preencheu lá a decisão por Jesus na internet, remotamente, ele vai sendo direcionado para os próximos passos. Como, por exemplo, se envolver num discipulado, se engajar numa célula, como é que ele faz para se tornar membro da igreja. Na sequência, ele pode se engajar num curso de treinamento, de liderança, enfim, tudo isso, então, um processo inteiro, como, por exemplo, da área de integração que nós estamos trabalhando aqui, pode ser organizado e arquitetado aqui através dessa ferramenta. Tem muita coisa, é claro, aqui para falar sobre a parte digital da nossa igreja. A gente não pode esquecer dos influenciadores digitais, né? O nosso próprio pastor, é claro, tem uma voz ativa, poderosa também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente vê aqui muita gente seguindo, curtindo muito aqui o que a gente corta de pequenos trechos de palavras, de mensagens aqui do Pastor Pascoal. A organização dos nossos vídeos no YouTube também, com os temas, os nomes das mensagens também, tem um poder de atrair muitas pessoas e compartilhar esse conteúdo para as pessoas. E é claro também o trabalho agora com a Jaque, né? A Jaque Adoradora, a gente lançou então o canal Encanta a Jaque, que já está fazendo a diferença de muitas pessoas, é apenas o começo aí desse trabalho de influenciadores digitais aqui da nossa igreja.
Nesse ano a gente está reorganizando a Frame, a nossa escola de comunicação aqui, uma fábrica de voluntários, de motivação, de nivelamento, também reciclagem aqui dos nossos voluntários que já servem com a gente há anos, uma forma do pessoal aprender e estar sempre atualizado. Ela é aberta para quem quer se tornar voluntário aqui na nossa área de comunicação, mas é claro, você também que talvez for de outra igreja pode fazer parte, pode se engajar sim. A gente já fez aqui oficinas de fotografia, cursos de vídeo, de Photoshop, edição no Premiere e até oficina de impressão 3D também a gente está realizando aqui na Frame. Finalizando o nosso relatório, a gente não pode deixar de mencionar aqui a Rede Super, é claro, que tem impactado a nossa cidade de Curitiba e região metropolitana também. Estamos batalhando aqui para manter as produções. Tivemos estreias também nesse ano de 2019 e a gente sonha em crescer ainda, desenvolver novos produtos, tirar ideias do papel aqui e rechearmos a programação da nossa televisão ainda mais. E por último, a gente menciona o Global Leadership Summit, esse grande evento de liderança que é responsabilidade da área de comunicação também, tem alcançado líderes aqui da nossa igreja e da nossa cidade e até de outras cidades também que vêm participar com a gente. A cada ano em uma média de 500 pessoas que têm participado com a gente e a visão do Summit agora é trabalhar essa questão do evento para se tornar um movimento de pessoas influenciando e fazendo a diferença onde quer que elas estejam. Esse é um pouquinho então do que acontece de maneira muito resumida aqui no Ministério de Comunicação. Que Deus abençoe você.